Bom, vou iniciar aqui para vocês uma demonstração de como fazer um sumário na ferramenta Microsoft Word. Isso é comum, né? O uso de sumários, principalmente aquele analítico que tem um pontinho, 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 um número no final. E eu percebo que é uma dificuldade muito grande das pessoas fazerem algo tão simples. Então eu vou iniciar aqui um texto, tá certo? Colocando aqui uma introdução. Vou usar uma macro para criar um texto de forma instantânea, tá? Colocar aqui um parágrafo com 5 frases e aqui está, tá certo? Então, o nosso texto já está aqui, é um texto apenas simbólico. E para que eu possa passar para a próxima página, ao invés de ficar pressionando vários enters, né, eu basta pressionar a tecla Ctrl e mantendo-a pressionada, eu aciono a tecla Enter. Ctrl Enter é a tecla de atalho para quebra de página, tá? Se vocês perceberem aqui embaixo, já estou na página 2. E aí eu vou começar simulando aqui o nosso trabalho e colocando o texto aqui aleatoriamente, tá? Chegando aqui, eu vou pressionar novamente o Ctrl e mantendo pressionado Enter. Ctrl Enter, quebrei novamente a página. E aí cheguei na página seguinte, onde eu vou colocar uma simulação de uma conclusão. E novamente o Ctrl Enter para colocarmos a bibliografia, finalizando aqui o nosso texto. Como podem observar, eu pressiono aqui Ctrl F2 e eu mostro que eu tenho introdução, desenvolvimento, conclusão e bibliografia. Logicamente isso aqui é um texto aleatório, uma simulação, tá? E nós percebemos que eu posso rolar na tela aqui, com a ferramenta, na barra de rolagem, ou utilizar de forma prática uma tecla de atalho, que seria Ctrl Home. Eu já vou para o início do documento. Lembrando que Ctrl End, eu vou para o final do documento. Então é bem mais rápido se deslocar usando teclas de atalho. Chegando aqui no início, eu vou pressionar Ctrl Enter, jogando tudo que está no começo do documento para exatamente uma página em branco. E é essa página em branco que eu gerei aqui, tá certo? Eu poderia fazer também posicionando o cursor neste ponto aqui, clicando em inserir página em branco. Mas eu fiz de forma mais rápida, pressionando o Ctrl Enter. Depois eu vou definir quem são os meus títulos. Então eu clico em introdução e ainda na guia, né, página inicial, nós temos aqui estilo. E no estilo eu vou definir como título 1. Só que eu não vou querer essa cor, né, azulada. Eu vou querer ele a cor normal, automático, preto, de preferência negrito. Lembrando que o nosso pincel tem uma formatação, né, interessante, que ele captura as formatações de um texto. Vou dar um exemplo aqui na palavra poderosa. Eu vou colocar ela como negrito, itálico, sublinhado. Colocar uma cor vermelha. Colocar um tamanho 16 e um tipo de fonte diferente. Observem que eu vou simplesmente clicar na palavra na qual eu desejo copiar suas propriedades, clicar uma única vez no pincel e clicar na palavra, por exemplo, argumento. E aí todas as propriedades que foram aplicadas aqui serão copiadas para a palavra argumento, certo? Se desejarmos colocar essa formatação em várias palavras, ao invés de um clique no pincel, eu executo um duplo clique. E aí, desta forma, eu não só estou capturando a formatação, como também estou fixando o pincel. Isso facilita na hora de formatar várias palavras. E aí é só ir clicando nas palavras desejadas para que vocês formatem. Não é exatamente assim que vocês fazem? Perfeito. Bom, então já foi demonstrado o uso do pincel. Vamos utilizar aqui o Ctrl Z para desfazer as últimas ações. E aí eu vou utilizar o pincel, como foi demonstrado, para copiar a formatação da palavra introdução, que foi definida como título 1. Então, um duplo clique aqui, eu não só capturei as propriedades que foram adquiridas na palavra através da minha formatação como título 1, e agora eu vou definir
todos os meus títulos com um único clique. Vou clicando em cada um deles para que eu possa dizer ao Word quem são os meus títulos que farão parte do meu sumário. Feito isto, podem perceber que o cursor ainda está preso com o pincel, ou eu posso clicar diretamente no pincel aqui para desmarcá-lo, ou pressionar a tecla ESC de escapamento. Essa tecla se encontra no teclado. Ctrl Home novamente, eu vou para o início do meu documento, exatamente onde eu quero inserir o sumário. E aí, com muita facilidade, eu posso facilmente acessar a guia Referências. Isso é padrão em todo o Microsoft Word, tá certo? Você vai clicar aqui e vai clicar em Sumário, escolhendo a primeira opção, onde o sumário sai instantaneamente. Não é assim, pessoal, que vocês fazem. Então, desta maneira, o nosso sumário está pronto e inserido de forma automática. Mas vamos supor que o professor definiu que vocês deveriam acrescentar algo mais aqui. Então você vai vir, por exemplo, no final do seu trabalho e acrescentar um pouco mais de texto, tá? Consequentemente, a conclusão vai sair de posição, a bibliografia também, então você vai ter, né, uma mudança de páginas. Outro detalhe é, caso vocês tivessem alguma informação aqui e tivesse um título, tá, ou um subtítulo, vamos dizer que fosse aqui, vou colocar o nome exemplo, tá? Exemplo, só para que a gente possa dizer que isso aqui seria um subtítulo, tá? E aí eu vou definir isso aqui como título 2, certo? Para que a gente possa tê-lo utilizando aqui como se fosse uma formatação para que eu possa simular lá para vocês um título 2. Voltando lá para cima, eu tenho aqui, percebe que não apareceu aqui ainda a atualização, é só clicar no sumário, clicar em atualizar sumário e eu vou definir o índice inteiro. Automaticamente ele vai refazer, vai inserir o subtítulo e vai refazer a numeração. E aí, pessoal, gostaram da dica? Isso é mais uma dica que eu vou passar para vocês. Talvez a primeira de centenas. E nesse canal eu vou começar a propagar conhecimentos para quem quer fazer questões de concurso, tá? Então são dicas para o dia a dia, para que vocês possam realmente fazer uso de forma correta das ferramentas, as ferramentas do pacote Office, do próprio Windows. E eu vou também abrir uma área só para questões de concurso, onde eu devo corrigir provas e questões de concurso referente ao conteúdo de informática, tá bom? Meu nome é professor Marco Guimarães, é um prazer tê-los aqui conosco e pretendo encontrá-los em breve, tá bom? Desejo a todos um sucesso e até o próximo encontro. Um grande abraço.